Que todos são de casa. Ok. Então abram suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Vamos fazer algumas observações importantes. Vamos olhar um novo personagem. Semana passada olhamos a história de Ana. E a série que nós estamos fazendo é Gente como a Gente. Afinal de contas, os homens e mulheres da Bíblia não são super-humanos. Com exceção de Jesus, que tinha dupla natureza, o resto é como nós. Ok? Então, quando você olhar para esses homens, não olhe para eles e fale, nossa, é um ideal tão alto, é impossível alcançar. Esses homens não falharam. E eu estou mostrando aspectos da vida, vou procurar mostrar aspectos, falhas e acertos, para que os irmãos olhem para a sua própria vida e digam, Senhor, eu sou como Ele. Hoje nós vamos olhar um novo personagem, acho que eu não liguei aqui. Hoje vamos olhar um novo personagem na série Gente como a Gente. Mostrei os personagens bíblicos. Alguns no culto terminaram e vieram perguntar, pastor, quem que é? Eu acho que esse daqui é fulano. E aí começaram, aí fica aí a curiosidade para você tenta descobrir, se você quiser eleger qualquer um aí. Aí alguns falaram, será que pode ser Caim? E como eu tinha mencionado, que as pessoas acreditam, né, erroneamente, não sei como ensinam isso, que Deus tornou ele negro. A bobagem. E não é Caim, porque quando você vê aqui, ó, você vê Caim e Abel aqui, ó, você vê Abel segurando aqui uma ofertinha e você vê Caim, cara fechada do lado dele. Então Caim e Abel está aqui. Então esse não é nem Caim e também não é Abel. Ok? Então alguns disseram, isso aí é o diabo. Eu não sei, você pode pensar, eu não achei quem é esse personagem. Queria saber quem fez a história do desenho aí, mas você pode procurar cada um deles. Aqui você tem Davi, ó, com a funda. Enfim, hoje nós vamos estudar esse personagem aqui, ó. Moisés. Moisés, um homem com muitas desculpas. Então, se você lembrar de Moisés, há muita coisa sobre ele. Se você olhar o Antigo Testamento bíblico, o Antigo Testamento ele é selecionado, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de o Pentateuco. O Pentateuco, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Não sabemos quando, acredita-se que talvez no momento em que ele ficou 40 dias e 40 noites no alto do Monte Sinai com Deus e recebeu as leis, talvez Deus tenha falado para ele o que aconteceu, porque ele não estava na criação. Então ele diz, no primeiro dia Deus disse, haja luz, ele não estava lá. E como é que ele sabe? Ou Deus, quem sabe ele sentou ali ou entrou numa sala tridimensional, 4D, e viu tudo aquilo, e Deus falou, olha como foi feito. E ele então vai registrar para nós minuciosamente cada detalhe da história. Então Moisés escreve. E o que ele fez é tão valioso que a maioria dos ataques contra a Bíblia se encontra no livro de Gênesis. Os 3 livros mais atacados da Bíblia são Gênesis, Jonas e Apocalipse. Então vocês estão em vantagem, porque nós já estamos estudando Apocalipse, estamos estudando Jonas e Gênesis. Se você quiser acompanhar uma série, a Igreja Batista Redenção de São Paulo tem feito verso a verso, já estão há anos, 5, 7 anos no livro de Gênesis, você pode também acompanhar e ser enriquecido. Mas o capítulo de Gênesis, 1 a 11, se você tirar da Bíblia, todo o resto desmorona, porque nessa parte da Bíblia você descobre que o pecado existiu, que Deus é criador, que o ser humano não é um fruto da evolução, você descobre que o pecado entrou, você descobre que Deus promete que a semente da mulher destruiria, Deus estabelece critérios no casamento, deixará o homem pai e mãe se unir à sua mulher. Então, se você quiser destruir tudo o que existe, não é tirar os evangelhos, é tirar Gênesis 1, de 1 a 11. Todo o resto cai. Teologia da família, criação de filhos, quem é Deus, quem criou o universo, a responsabilidade humana, o pecado existe, o diabo existe, você acaba com tudo. Então, curiosamente, qual é o trecho de Gênesis mais atacado? Gênesis 1, de 1 a 11. Não, isso não foi desse jeito, foram eras, Deus não criou em 7 dias. As mentes mais inteligentes procuram atacar. Então Moisés, ao fazer esse relato, ele se torna um modelo. E no Antigo Testamento você encontra a lei e os profetas. Quando você ouve falar a lei, Moisés é o centro da lei. E os profetas seria Elias. Os 2 maiores seriam Elias e Eliseu. Mas Elias é tido como o maioral dos profetas e Moisés o maioral da lei. E hoje nós vamos ver Moisés, o chamado dele. Moisés era um homem liso. Irmãos, pensa num camarada escorregadio. E Deus foi pegar ele e ele então vai começar a apresentar
muitas desculpas. Então eu quero que você descubra na história de hoje o que você tem a ver com a vida de Moisés. Será que você também é assim, uma pessoa com muitas desculpas para não servir a Deus? Porque hoje é o que acontece na igreja, as pessoas têm na ponta da língua uma desculpa para não se posicionar, para não entrar na batalha. E aí vamos ver quais foram as de Moisés e como Deus lidou com cada uma delas, tá bom? Eu vou explicando à medida da leitura do texto, porque é um texto longo. Eu vou ler do capítulo 3 e vou até o capítulo 4, versículo talvez 14. É bastante texto. E os irmãos sabem que para mim é um desafio enorme pregar blocos assim, então vai ficar muita coisa, mas eu vou só pontuando, tá bom? Vamos ver algumas coisas. Eu vou começar a leitura no capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Jetro é o sogro dele, sacerdote de Midian. Os midianitas, irmãos, para vocês entenderem, midianitas, eles são filhos de Abraão. Abraão teve duas esposas, ele teve Sara, Sara morre, depois ele se casa com outra mulher chamada Quetura. E ele vai ter um filho com Quetura e vai nascer, vai dar origem aos midianitas. Então, quando você vem aqui e fala assim, ao Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, como é que Jetro era sacerdote? Onde ele aprendeu essas coisas? Ele aprendeu isso porque a linhagem dos midianitas parte de Abraão. Então, tudo que ele sabia sobre o Deus de Israel, ele tinha uma ligação direta. Você tem os judeus vindo de Abraão, mas você também tem os ismaelitas, Ismael, e você tem os midianitas. Então, Abraão é um pai de muitas nações mesmo. Então, Jetro aqui era um sacerdote de uma linhagem desconhecida, assim como aparece lá em Gênesis um outro personagem chamado Melquisedeque, que também é um sacerdote de uma linhagem desconhecida. Por que eu estou dizendo isso? Porque até este momento da Bíblia, o sacerdócio não foi instituído, não existe. Não existe sacerdote. Mas no modelo araônico, no modelo da lei, no modelo para os judeus. Mas já existiam, você vê nesse texto, sacerdotes em outros lugares do mundo. Quando você lê o livro de Jó, e fala que Jó todos os dias levantava e sacrificava pelos seus filhos, sacrifício por cada um dos seus filhos, ele está fazendo algum tipo de mediação. Aonde foi que ele aprendeu isso? Quem ensinou isso? É muito provável que Jó fosse contemporâneo, então, do período de Abraão, então ele teve contato com essas verdades. Essas verdades, quando você olha a história, sempre sai de um núcleo e vão se espalhando pelo mundo, mas há um foco lá, tá bom? E o texto continua dizendo assim: então, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, ele que era sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, eu não tenho mapa para mostrar, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe aí, existe uma série de montanhas, uma cordilheira de montanhas. Horebe é o nome de uma das montanhas, nesse monte de montanhas ali. Então, quando você ouve falar do Monte Sinai, o Monte Sinai não é uma montanha única, e ninguém sabe. Eu fico admirado quando as igrejas por aí falam assim: olha, manda o seu pedido de oração e eu vou subir no Monte Sinai para orar por você. Ninguém sabe onde é o Monte Sinai. Não tem plaquinha. É um monte de montanha. Então, eu vou lá onde Moisés... Nada. Isso é bobagem, é só para impressionar as pessoas. Horebe é uma dessas montanhas, nessa cordilheira de montanhas que existia ali no território muito próximo ao Egito. Então, um lugar bem deserto. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça, de uma planta. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então Moisés está cuidando do rebanho, tá, certamente cabras no deserto, acho que é o animal ali que ele cuidava mais. E nos filmes mostra que uma se desgarra e ele vai lá. A história aqui não conta nada disso. Simplesmente Moisés em algum momento vê uma planta e essa planta está pegando fogo, literalmente tomada por fogo. E ele está admirado porque ele olha para a planta, ele já viu planta pegando fogo, mas a planta pegava fogo e não se consumia. Algumas pessoas tentam desmistificar o milagre de Deus, porque nessa região, em alguns lugares do deserto, tem uma planta que quando ela fica no sol muito tempo, ela produz sobre as suas folhas uma essência, um óleo. A superfície da folha fica untada com óleo, então quando o sol bate muito quente, aquele óleo se acende e pega fogo.
Olha, ok, que bom, mas a planta se consome, ela queima também. Ela produz um óleo, mas ela pega fogo. A sarça pegava fogo, era um fogo bem grande, chamativo a ponto de Moisés falar: por que essa planta? Verei essa maravilha. A planta pega fogo e não se consome. É um combustível inesgotável. Eu quero descobrir o que é isso. Muito bem, então ele se aproxima da planta. Verso 4. Vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Moisés ficou mais intrigado agora, porque a sarça falou e chamou ele pelo nome. A sarça sabia quem ele era. E por que a sarça chamou ele? Porque Moisés se aproximou da sarça e a Deus do meio da sarça vai dizer para ele, verso 5: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Deus fala para ele: Moisés, pare onde você está. Ele está se aproximando para ver, inocentemente. Tá bom? E Deus fala: pare onde você está, não se aproxime mais, porque até o chão à sua frente é sagrado. Tira imediatamente a sandália dos seus pés. Por que nós colocamos calçados no pé? Por que nós usamos, quando você sai para a rua, você coloca chinelo ou um calçado? Para não sujar o pé. Então, além de proteger, não machucar, basicamente é não sujar. Quando você tira, em algumas casas, você chega lá, passa o pé num pano para limpar. Então Deus falando: não, aqui é o contrário. Aqui é santo. Você vai contaminar, sujar aqui. Tira os seus sapatos. Esse lugar aqui é totalmente santo. Então Moisés tira os sapatos na cabeça dele. É interessante porque na cultura do Oriente Médio é assim que funciona. Quando alguém visita a casa de outra pessoa, se tira os sapatos. Na cultura, na época de Jesus, chegava na casa, além de tirar o sapato, alguém lavava os seus pés. Se hoje alguém for visitar a sua casa e quando a pessoa chegar ela fala: olha, passa ali que eu vou lavar seu pé, a pessoa vai estranhar, não vai? Fala: não, meu pé está limpinho. Por que o pé da pessoa está limpinho? Porque ela chegou de sapato. Mas se for uma casa oriental, de cultura japonesa, vai falar para você: tira o seu sapato, põe aqui. Então vai ter aqui uma sandalinha para você, alguma coisa. Esses dias até fui num dentista e quando cheguei no consultório, foi interessante. A pessoa falou assim: olha, você pode colocar o protetor de pé? Eu falei: não, é dente. Ela falou: não, tem que colocar o protetor do pé. Eu peguei o protetor, vesti, porque dentro da clínica tinha que andar. Tamanho era o zelo. Muito, muito legal. A ideia de que nós queremos que o ambiente aqui fique completamente estéril. E aí, por dentro das salas onde eles vão manusear coisas, eles mantinham um ambiente muito, muito limpo. Deus fala: Moisés, pare, não se aproxime mais. Fique aí. E mesmo aí onde você está, tire a sandália. Aqui é lugar sagrado. Ok? Verso 6. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Anrão, tá? Aqui o Moisés tem um pai chamado Anrão e a sua mãe chama Joquebede. Não dá para voltar lá. Eu sou o Deus do teu pai. E aí ele vai dizer mais ainda: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés imediatamente escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele descobriu algo que ele não sabia. É sagrado e ele falou: nossa, é Deus. O Deus das histórias que eu ouvi, o Deus do meu povo. Ele cobre o rosto e reverência, fala: eu não vou mais nem pisar, não vou me aproximar e não vou mais olhar. Ele é tomado por uma reverência brutal. Os meus olhos, se os meus pés não podem chegar, os meus olhos continuam indo até aí. Então ele para de olhar. Ele teme. Isso é reverente. Isso é interessante hoje, fazendo essas digressões. Todas as pessoas da Bíblia que tiveram uma proximidade com o sagrado, elas temeram. Elas não ficaram: que gostoso está aqui. Elas começaram a ficar com medo. Com exceção da transfiguração, quando você tem os discípulos falam: Senhor, é tão bom estar aqui, vamos fazer tendas. Mas quando Deus o Pai se manifesta, as pessoas têm medo. Todas elas ficaram com medo. Não há nenhum, pode ler de ponta a ponta a Bíblia. As pessoas ficaram apavoradas na frente dele. Então Moisés cobre o rosto e o texto diz ainda assim, verso 7. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, não sei, quem tem outra palavra para exator aí? Feitores, eram as pessoas que mandavam eles pegarem palha, barro, então as pessoas que chicoteiam os escravos. Eu estou vendo a aflição do meu povo.
Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar onde mora o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. De passagem aqui, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. O texto fala, eu vi a aflição do meu povo. E veja, o povo já era escravo há 400 anos. Mas só agora Deus fala, eu vi a aflição do meu povo. Não quer dizer que ele não viu antes. Quer dizer que ele esperou o povo chegar num ponto, ou a situação chegar num ponto que ele tinha planejado. Ele disse para Abraão, em Gênesis 15, o seu povo será escravo em terra alheia por 4 gerações, e depois vou trazê-los de volta. E o objetivo era que a nação de Israel, que era uma nação muito pequena, permanecesse pura, tivesse uma unidade, uma linhagem pura, judeu com judeu. E onde eles estavam se contaminando, se misturando, e o povo de Israel ia ser desfeito. O diabo é muito astuto. Se você ler o Gênesis, livros atrás, você vai chegar na história de José. E aí você lê o capítulo 37, começa a história de José. Como é que é a história de José? Os irmãos vêm de José, José vai para o Egito, os irmãos ficam ali. Quando José é escravo no Egito, o capítulo 37 fala toda essa maldade dos irmãos. O capítulo 38, assustadoramente, muda completamente de assunto. Esquece de José, não fala nada. Só vai falar de José de novo no 39. E as pessoas falam, nossa, o autor aqui, Moisés, eu acho que ele se confundiu. Ele colocou um capítulo aqui no meio que não tem nada a ver. Ele vem contando a história de José, conta uma história de Judá, e depois volta a falar de José. Por quê? Era intencional. Eles estavam mostrando, José foi para o Egito, os irmãos ficaram aqui. E esses irmãos que deveriam produzir, eram o embrião da nação de Israel, começaram a se contaminar e a se casar com mulheres de outras nações. E o diabo assim a destruir o plano salvífico, porque Deus disse, virá dos judeus a salvação. Mas se os primeiros judeus ali se contaminassem com nações que não eram de Israel, o Messias não seria, a promessa do Messias não se cumpriria. Então é feito essa digressão, esse intervalo ali, essa parada abrupta para contar por que o povo foi para o Egito. Capítulo 39 volta a falar de José e aí vai até o final, quando toda a família vai para o Egito. Deus fala assim, olha, esse povo é um povo desobediente. 75 pessoas vão para o Egito. José é o vice-faraó. Estão protegidos. José morre. O faraó que ama José, depois de um tempo, morre. E o texto diz, no começo de Êxodo, sobe ao poder um faraó que não conhecia José. Um faraó hitita, não era um faraó egípcio. Haviam guerras nas nações, e neste momento da história, Hitita é na região da Turquia. Os hititas lutaram contra o Egito e venceram. Então, sentou-se no trono do Egito um faraó que não era egípcio, e ele, portanto, ele não tinha nada a ver com José e a família de José. Então, eles estavam protegidos ali, agora surgiu um faraó que não conhecia eles e os escravizou. E o judeu, que tinha por hábito querer se misturar, desobedecendo a Deus, Deus fez de propósito, colocou ele no meio dos egípcios, e os egípcios tinham nojo dos judeus. Então, nenhuma mulher egípcia se deitaria, ou namoraria, ou casaria com um hebreu, e vice-versa. Então a nação foi crescendo, 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 só entre eles. E quando atingiu 2 milhões de pessoas naquela incubadora chamada Egito, Deus falou, agora tá bom. Agora eu vou tirar vocês daí, agora vocês cresceram. Vou trazer vocês de volta. Porque mesmo que um ou outro case, se misture, 2 milhões de pessoas, a nação não vai ser destruída mais. Então o Egito é uma incubadora para que a promessa de Deus se cumpra. Neste interim é que nós estamos vendo, Deus esperou 400 anos e aqui ele diz, eu vi a aflição do meu povo. Desde o começo ele viu, mas só agiu no ano 400, porque o povo chegou onde tinha que chegar. E ele fala, eu estou vendo o que os homens estão fazendo. Umas linguagens que ele usa aqui, toma cuidado que as pessoas atacam e diz, olha, Deus não é soberano, porque ele diz assim, por isso desci. Como assim desceu? Se Deus é onipresente, como é que ele usa essa linguagem dizendo, eu desci, versículo 8, a fim de livrá-lo? Esse tipo de linguagem na Bíblia é chamado linguagem antropomórfica. Ele está falando de um jeito para que você entenda. Ele está dizendo para Moisés, Moisés, a aflição do meu povo subiu até o céu, e eu desci
para vê-los. É uma maneira de dizer, de uma maneira para os homens que somos nós entendermos. Ele se aproxima para saber. Não é que ele não sabia, simplesmente para você compreender isso. Muito bem. E ele termina dizendo, eu vou tirá-los do Egito, vou trazer para uma terra, e Deus fala quem é o povo que está lá. Mora lá o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu. Ele fala, tem um monte de gente lá que eu vou expulsar todo mundo, esse pessoal é tudo ruim. E esse povo que você está vendo aí, descrito aqui na Bíblia, eram pessoas perversas. Quando você olha a história, o pessoal fala, o povo de Israel é muito ruim, chegou lá, matou todo mundo. Vai estudar história. Os cananitas, eles matavam seus filhos. Eles queimavam os filhos. Deus falou, não perdoe ninguém, mate tudo que está lá. Esses homens são maus, não os imite. Então tem história por trás. A Bíblia diz, inclusive, no livro de Levíticos, não imite o costume deles. O povo tem uma proibição estranha lá na lei, dizendo assim, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Você fala, meu Deus, o que é isso aí? O leite do animal, da mãe, o cabritinho, eles atraíam o cabritinho para mamar, pela necessidade de viver. O cabritinho vinha para mamar e eles matavam o cabrito e cozinhavam no leite da própria mãe. Deus está falando, é o requinte de crueldade. São muito cruéis. Elimine esse povo, não perdoe nenhum deles. Então, todos esse pessoal aí, se alguém quisesse falar, então a terra é dos palestinos? Antes dos palestinos, antes dos judeus, quem estava lá? O cananeu, o heveu, está aqui, um monte de povo. Tem palestino na lista aí? Não tem, tá bom? Pois o clamor chegou até mim. Aí, verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A primeira coisa que você aprende, Deus fala, Moisés vem e vai lá libertar o meu povo. Olha só, Deus nos chama, e fez isso com Moisés, e envia para fazer o que ele pode fazer sozinho. Deus precisava de Moisés para libertar o povo do Egito? Deus precisa de nós para fazer alguma coisa? Mas ele tem prazer, ele fala, Moisés, vem. Eu estou ouvindo o meu povo chorar, meu povo está sofrendo muito e eu vou enviar você. E por que Moisés? Moisés era um homem que nasceu no Egito. Moisés era um príncipe no Egito. Provavelmente um general, um guerreiro habilidoso. Cresceu, lembra que eu falei que o povo começou a crescer naquela incubadora? O faraó ficou com medo, porque a mulher hebreia, ela tinha uma coisa extraordinária. Era muito comum ter 2, 3, 4 filhos. Então veja, você é uma nação escravizadora. E aí você tem 10 escravos. Cada escravo começa a ter 10 filhos. E o filho dele tem mais 10 filhos. Chega uma hora que você fala, nossa, tem alguma coisa... Eles não ficaram contentes. Eles não olharam para aquilo e falaram assim, eles são mais poderosos do que nós. E por que é dito isso? É dito isso porque o faraó que estava no poder era um faraó hitita, não era um faraó egípcio. E os hititas estavam com medo, falou assim, olha, o povo de Israel está crescendo muito, eles vão se aliar aos egípcios e vão tirar o nosso trono. Então o faraó diz o quê? Tem uma brilhante ideia. Mate todo menino. Deixa as meninas nascerem. Menina não tem problema, é mão de obra para a gente. Os meninos, mate todos. E o que acontece? Deus abençoa as parteiras porque elas vão lá e dizem, olha, as mulheres dos hebreus são muito fortes. Quando nós chegamos, já deram à luz. E vai matar um bebê no colo da mãe, que você vai ver só, é uma onça, não tem. Então as parteiras tinham ordem de matar no parto. Quando a criancinha começasse a sair com a cabeça para fora, sufocava sem a mãe saber e falava, nasceu morto, não está respirando. Esse era o trabalho das parteiras. Mas o texto diz que as parteiras, por temor a Deus, mentiram. E aí tem mais um espinho na história, né? Elas mentiram. E eles falam assim, mas como assim? Elas mentiram? Deus abençoou elas? Deus abençoou elas não pela mentira. Deus abençoou elas por quê? Porque elas não matavam as crianças. Deus precisava da mentira delas? Não, não precisava. Elas deram um jeito lá de explicar, mas Deus as abençoou por causa da bondade de não matar os judeus. Não tem jeito, o faraó começa a matar pessoas, então pegam Moisés, que significa tirado das águas, isso é o nome dele, colocam no bercinho e colocam no Nilo. Gente, o rio Nilo é um rio brutal, colossal, que é como o rio Amazonas, largo demais. Tem crocodilos, os maiores crocodilos do mundo são do Nilo. E aí você coloca um bercinho, criança chorando, nas águas. Gente, é prato cheio, tinha tudo para dar errado esse processo. Calafetaram o bercinho, fizeram um barquinho, colocaram a criança e Senhor, guia. E a criança, o berço foi, guiado por Deus até chegar no palácio. E então uma mulher
recolhe aquela criança, uma mulher que não tinha filhos, e fala: você será meu filho. E Moisés é criado como o filho da filha de Faraó. Nome da mulher, Hatshepsut. Por hora só, se você lembrar, Hatshepsut, ketchup, você vai guardar aí, ajuda, alguma coisa ajuda quando você pegar o nome. Era uma mulher terrível. Ela desobedeceu seu pai. Tanto que teve um momento da história em que ela se torna faraó, sei lá como que se menciona. Ela se intitula faraó do Egito. E seu irmão, que era menor, ela não deixa ele governar. Por isso ela fala assim: mate os judeus. Ela fala: pode matar todo mundo, o meu filho não vai matar. Ele é hebreu, todo mundo sabia, vai ser criado como meu filho. E Moisés é que senta na mesa do faraó. E ninguém faz nada com ele. Por quê? Porque a mulher era brava. Ela era terrível. Depois você pode estudar a história dela, vai ver que ela era assustadora. E Deus fez direitinho, colocou ela, cuida de Moisés. Ninguém tocou. Moisés cresceu, aprendeu a falar o egípcio fluentemente, dominava as técnicas de guerra e se tornou um príncipe no Egito. E Deus, então, um dia Moisés andando, vê um judeu apanhando e Moisés pensa: eu vou livrar esse judeu das mãos desse egípcio malvado. E os judeus vão entender que Deus me colocou no palácio para ser o libertador deles. E Moisés mata o egípcio, esconde o corpo na areia e fica quietinho. E ele está esperando que o seu povo, os hebreus, falem assim: Moisés está do nosso lado. Mas um dia, Moisés vê de novo, agora, não um egípcio e um hebreu, mas 2 hebreus brigando. Ele fala: olha, irmãos, parem de brigar. E um deles vira e fala assim: por que você quer que a gente pare de brigar? Acaso você vai matar um de nós como você fez com o egípcio? E ele fala: opa, descobriram o que eu fiz, então ele tem que fugir. Ele perde tudo. E ele vai morar no deserto, avança pelo deserto e vai morar perto do Sinai, ali vai conhecer a sua esposa e a história vai caminhar. Estou tentando resumir o máximo de história jogando aqui, irmãos, tem muita coisa. O máximo, me segurando para não detalhar os trechos aqui, mas está lá. Até perdi onde estava. Do que eu estava falando? Ok. Deus chamou Moisés para fazer o que ele podia fazer sozinho. Então Moisés está lá agora no Egito, ele sai do Egito com 40 anos, fica 40 anos cuidando de cabra, e agora com 80 anos de idade ele vê a sarça e Deus fala: Moisés, vai libertar o povo. Moisés fala: não, peraí, como assim? Eu? É você. Eu posso fazer sozinho, mas eu quero que seja você. E agora eu estou começando o estudo da noite, tá bom? Cheguei onde eu precisava falar, provavelmente vai chegar em outro domingo, paciência. Eu quero que você veja como Moisés é um homem de desculpas e como nós fazemos isso com facilidade. Deus pode fazer isso sozinho, mas nos chama. Muito bem, agora nós vamos ver algumas desculpas. Quais foram as desculpas que Moisés apresenta para não obedecer? E nós fazemos iguais. Moisés era liso, gente, muito hábil. Olha a primeira desculpa que ele faz. Disse, versículo 10, fala: vem agora. Deus fala: agora, nesse instante, eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Deus perguntou se ele queria? Deus perguntou: Moisés, o que você acha? Seria adequado se eu enviasse você? Vocês vão ver nesse texto aqui livre-arbítrio, bastante livre-arbítrio de Moisés. Moisés fala: não quero, você vai. Não, mas eu não quero. Vai sem querer, você vai. Ok? Então você agora vai ver soberania e responsabilidade humana. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha a postura de Moisés. Moisés, eu estou te mandando para o Egito, para que você seja o libertador. O que você queria ser 40 anos atrás, agora você vai ser com 80 anos de idade. Vai para o Egito e liberta o meu povo. Moisés aprendeu. Ele achava que era o príncipe do Egito, agora descobriu que ele não era ninguém. Ele diz para Deus humildemente: Deus, quem sou eu para fazer isso? Isso que o Senhor está pedindo é extraordinário. Acaso quem sou eu? E aí você tem a primeira desculpa de Moisés: Deus, eu queria tanto te obedecer, mas quem sou eu para fazer isso? Bonita a postura de Moisés ou não? Ele tinha uma visão correta de si. Tinha uma visão correta. E sabe o que é interessante? Na maioria dos casos, na vida das pessoas, elas esperariam que Deus fizesse algum tipo de terapia.
divã a Moisés. Sabe o que as pessoas esperam que Moisés ouvisse? Moisés fala: Deus, quem sou eu para fazer isso? E Deus fala: Moisés, não é assim. Você é uma pessoa especial. Moisés, eu tenho muito apreço por você. Moisés, você tem que dar uma animadinha. Você é melhor do que você está pensando. Ah, não, pera aí, eu sei que você ficou muito tempo nas cabras aí, tá meio perdido, mas assim, você, Moisés, é o príncipe do Egito. Você espera que Deus, quando a pessoa dá aquela balançada, fala: quem sou eu? Você espera que Deus dê aquela lustradinha e dê aquele ânimo, não é? Deus não faz isso com ele. Deus enfatiza que ele é ninguém. Nossa, é ruim isso daí, né? Quem sou eu? Moisés, você não é ninguém. Oh Deus, eu estou esperando um incentivo. Você não é ninguém. Não vamos fazer terapia, não. Você está certo, você não é ninguém. Você precisa aprender o que eu posso fazer com ninguém. Você já foi alguém, hoje você é nada. Aqui, nem cabra te obedece. Nem o rebanho te obedece. Moisés, você está falando a verdade, você não é ninguém. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Deus respondeu, verso 12. Eu serei contigo. Moisés, você não é ninguém, mas ele vai derrubar a desculpa de Moisés, a desculpa de que eu não posso ir porque eu sou nada. E Deus fala: não, é verdade, você é nada mesmo. Mas Moisés, eu não estou procurando alguém. Eu não estou procurando alguém autoconfiante. Tem gente na igreja que acha que para servir a Deus tem que ser super confiante. Às vezes na igreja surge a oportunidade de serviço. E alguém fala assim: você pode fazer tal coisa? Eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu vou pegar esses textos aqui e vou ajudar os irmãos. Eu falo assim: você poderia orar? Eu sei que tem vários irmãos aqui que às vezes têm dificuldade de orar em público, tem dificuldade de evangelizar no trabalho, tem dificuldade de testemunhar em alta voz ou se expor. A pessoa fala: quem sou eu? E a resposta é: você é? O pessoal não sabe ainda. A resposta é que você é ninguém. Ninguém. E Deus gosta de ninguém, gente. Você tem que ver como Deus gosta de ninguém. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você diz que é ninguém, você não está falando: nossa, que pessoa humilde. Você está falando a verdade, você é nada. Deus diversas vezes fala ao povo de Israel: quem é você, pó da terra, para discutir comigo? Ele chama o povo de Israel e fala: o vermezinho de Jacó. Olha que maneira legal de chamar. Vocês são o verme de Jacó. Em Isaías ele fala assim: vocês são cacos de barro. Ele nem chama de pote, ele fala: vocês são cacos de barros. Quem são vocês para discutir comigo? Se eu mandei você ir, Moisés, é só ir. Quando eu vim chamar você aqui, você acha que eu não sei quem você é? Você é ninguém. Você é ninguém. Demorou 40 anos para você entender isso. Você achava que era o cara. Você se achava bom. Você tentou libertar pelas suas mãos. E agora você descobriu que não é ninguém. Agora você é útil para mim. De modo que se você está sentado nessa noite e você quer ser útil a Deus, você precisa levantar de manhã, olhar para o espelho e falar: Senhor, eis aqui um ninguém que quer te servir. Eis aqui alguém que não é nada. O judeu piedoso, quando ele orava, ele deitava no chão, ele punha a boca no chão. Olha que situação. Ele dizia assim: eu sou o pó da terra. Ele não ousava orar de pé. Ele falou: não, de pé tem que colocar minha boca no chão. Mas eu garanto para você que muitas pessoas, Brasil afora, nas igrejas dessa noite, começaram o culto, sentaram e tem uma dimensão errada de quem são. Será que você começou o culto dessa noite dizendo: Senhor, sê propício a mim, eu sou ninguém, eu cheguei aqui, estou diante da maior autoridade do universo, eu nada sou, e vou abrir a minha boca para dizer coisas para o Senhor. Eu vou dizer que eu te amo e o Senhor conhece a minha semana. Eu vou dizer que quero conhecer a sua palavra, que o Senhor é tremendo, é supremo, que é incomparável. Mas quando eu enfrento o menor dos problemas, eu fico assim: será que Deus vai me ajudar? E Deus está dizendo para você: você é ninguém, mas você se porta no culto e em outros lugares como sendo alguém. Eu vejo muito crente dizendo assim: porque eu sou filho do rei. Já viu adesivo assim em carro? Você já viu o crente usando: eu não sou ninguém? Já viu isso aí? Olha que frase legal para colocar. Vamos fazer camisa. Nada sou. Vai vender? O que vocês acham? Vamos colocar no bazar ali e falar: ó, pessoal, eu nada sou. Eu não sou ninguém. É capaz de alguém chamar você de canto e chamar sua atenção. Fala: para com isso. Sua autoestima está muito baixa. Para.
As músicas, tem uma música, eu não sei, tem uma música que fala assim, você tem valor, eu esqueci o nome da música. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. A música diz, quero que você valorize o que você tem. Você é alguém tão especial para Deus. Deus, quando olha para você, ele chora. Ele fala, olha, você quando foi salvo, o céu inteiro chorou. Fala, meu... Espero que de alegria, né? Falar, ele tá vindo aí, não, mas é de alegria. E você fala, como eu sou bom, o Senhor me chamou. Irmãos, nós não somos nada. Se você está sentado aqui e Deus chamou você de filho, passa o resto da sua vida alegre. Pode viver alegre. Venha tempos difíceis, venha lutas, você tem o seu nome no livro da vida. O livro da vida celestial só é preenchido com o nome de pessoas que são ninguém. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Porque Deus chamou as coisas que nada são para envergonhar as que são. Deus chamou as coisas loucas deste mundo para envergonhar as presunçosas. Se você está sentado aqui, vou acabar com sua autoestima. Você é nada, você é louco, você é o pó da terra, você não é sábio. Você é Paulo, não sou eu ainda, fica bravo comigo. Paulo diz, Deus chamou a escória do mundo. Está gostando do cristianismo? Já falou alguma vez, Senhor, a escória chegou para orar. Já fez isso? Precisamos começar a aprender. Claro que nós temos valor, Deus habita em nós, mas o valor, a Bíblia fala que nós somos potes em que Deus colocou tesouros. O tesouro tem valor, nós só abrigamos esse tesouro e temos que ser gratos porque Deus nos usa. Então Deus não faz terapia com Moisés, não. Moisés, você não é ninguém, mas eu faço para você uma promessa. Vou derrubar essa primeira desculpa sua de que você não é ninguém, você não precisa ter medo. Porque o versículo diz assim, Deus respondeu, eu serei contigo. Você não é ninguém, mas eu sou. Eu serei com você. E este é o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo, servireis a Deus neste monte. Moisés, você não é ninguém, mas eu sou, e eu vou estar com você. Você vai lá, busca o povo, e quando você tirar do povo, traga o povo nessa montanha, e aqui eles vão me adorar. Pronto. Resolveu com Moisés? Não, Moisés era um homem liso, então ele tinha mais uma desculpa. Verso 13. Disse Moisés a Deus, ó Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o nome de Deus, ou qual é o seu nome, o que lhes direi? O que Moisés falou, olha, eu não sou ninguém, eu sei que você não é, mas eu vou estar com você, pode ir. Essa desculpa não cola. Segunda, mas quando eu chegar lá e eu vou falar que eu vim em nome do Deus de Israel, eles vão falar, peraí, você era egípcio, você cresceu aqui. Quem é o Deus que te mandou? Moisés sabia o nome de Deus? Não sabia. E aí Deus diz para ele assim, então aí vem a segunda desculpa de Moisés, ó. Segunda desculpa de Moisés, Deus, eu até queria te servir, mas sabe o que é? O que eu direi a eles? É comum ouvir isso entre os crentes. Vai evangelizar as pessoas do seu trabalho. Senhor, eu queria ir, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer para eles? E alguns crentes são até honestos com Deus, vão dizer assim, eu nem sei o teu nome, eu nem me relaciono com o Senhor, eu vou dizer o quê? Quando Moisés perguntou, o que eu direi a eles? Quando perguntaram qual é o seu nome, Deus diz assim, versículo 14. Deus é fogo, hein? Olha, ele vai derrubar de novo Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Não, eu não quero saber o que você é, eu quero saber o seu nome. Diga ao povo que eu sou o que sou. O nome de Deus é alvo de muito debate. São 4 letrinhas que ele está dizendo aqui, eu sou o que sou, o tetragramaton. Y, a letra Y, a letra H, a letra W e a letra H. Ok? Então Moisés, quando perguntarem quem te enviou, você diga o meu nome para eles. Agora eu quero pedir a ajuda de vocês. Por favor, qual é o som da letra W? Pronuncia para mim. Não, você está falando a letra. Qual é o som? Só a letra. Não entendi ainda. O? O O? Não, só o W. Tira qualquer vogal. Só falo o W. O A tem A. Ou tiro o som da letra H. Qual que é o som da letra H? Tá difícil?
E Moisés falou, quando chegar lá, você fala o meu nome. Você sabe qual é o único som que tem aqui? É o Y. Quem te mandou ele? E ele abriu, não sai. O resto é tudo gutural. Não tem som. O H, o W, são sons aqui da garganta. Ele só vai sair da sua boca quando você colocar uma vogal. Por isso os massoretas falaram, não tem como pronunciar o nome de Deus. Então eles pegaram vogais e colocaram. Ficou Iahué, Iavé, ou Iavá, Iavé. As pronúncias é discutida porque ninguém sabe como se pronuncia. O fato é que não resolveu a história de Moisés. Diga para eles que deu o nome para ele, pronuncia aí. Moisés não podia pronunciar. Moisés está olhando, olha Deus, o Senhor está complicando a minha vida. Quem te mandou? Aí ele abre a boca e não saia nada. Fala, Moisés. Não sei pronunciar, Deus. Irmãos, hoje nós servimos a um Cristo que é o Senhor de toda a história, mas há muitas pessoas que não sabem, não conhecem Ele. E tem medo de falar nos lugares, porque se alguém perguntar quem é o seu Senhor, quem é Jesus, explica para mim. Você fala, o que eu diria a eles? Eu mal sei ensinar na minha casa, eu não sei, eu estou muito distante. E em vez de se fortalecer e servir, ficam acuados. E acham que Deus vai aceitar a desculpa de Moisés ou a sua. Senhor, eu não prego no meu trabalho, em outros lugares, porque eu sou alguém que não conhece o teu nome. Qual que Deus responde para ele? Moisés, diga que eu sou. E disse mais ainda, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Só isso. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós outros. E o meu nome é eternamente, este é o meu nome eternamente, eu serei lembrado de geração a geração. Vai, então, Moisés, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo, em verdade tenho visitado o Egito e visto o que vos tem sido feito. Portanto, disse, eu far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E aí Deus faz uma profecia maravilhosa para Moisés, e eles ouvirão a sua voz. Mas o que eu diria a eles? Moisés, diga que eu te mandei e eu estou garantindo para você. O povo de Israel, os anciãos, a liderança do povo vai ouvir o que você está falando. Eu já estou trabalhando no coração deles. E é assim que nós servimos Cristo hoje. Quando você prega o evangelho para alguém, talvez Deus já está preparando o coração da pessoa, você fica com medo de falar, e Deus fala, abre a sua boca. Talvez saia da sua boca só o i. E a pessoa vai falar, eu acredito. Eu não falei mais nada. É isso. Você precisa obedecer. Você não precisa bolar na sua cabeça como. Para de dar desculpa. Quem sou eu? Eu não sei o que dizer. Vá obedecer a Deus no trabalho que Ele te pedir. Versículo 18. Eles ouvirão a sua voz. E irás, então depois você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos sair ou ir a caminho de 3 dias no deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor. Eu sei, olha o que Deus fala. Fala para Faraó que o povo tem que sair do Egito e andar durante 3 dias para vir até essa montanha para me adorar. Verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Deus já está avisando, Moisés, você vai falar e o Faraó vai dizer não. Eu sei que ele não vai deixar você ir. A não ser que seja, olha a palavrinha que nós vimos ontem. Que palavra aparece aí? Obrigado. É gratidão aqui? Não. Ele fala, Faraó só vai deixar sair se for obrigado por mão forte. E eu tenho a mão forte, Moisés. Muito bem. Portanto, Deus fala, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. E farei no meio dele, e eles vos deixarão ir. Eu darei favor, mercê a este povo aos olhos do egípcio. Ou seja, Israel, os egípcios vão olhar para os judeus com bons olhos. E quando sairdes, não sairão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda, joias e joias de ouro, vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e filhas e despojareis os egípcios. Deus disse o seguinte, eu vou agir tão forte no Egito, que o povo vai ter tanto medo de vocês, que vocês vão dizer assim, nós estamos indo embora. Mas para eu ir embora, eu preciso das suas joias. As mulheres do Egito vão pegar todas as joias de ouro e vão dar para vocês. Elas vão pegar todas as roupas mais lindas que tiverem e vão dar para você. E aí Deus fala, vista os seus filhos. Por quê? É o despojo.
Durante 400 anos vocês trabalharam, eles ficaram ricos. Agora pega toda a riqueza e leva com vocês. O povo do Egito ficou pobre naquele dia. Perdeu o exército, perdeu todo o seu poder e perdeu a riqueza. E o povo saiu para andar no deserto, gente com roupas bonitas. Os filhos, lembra que era filho de escravo, tá tudo com roupa velha. Saíram com roupas de gala para o Egito. E ouro, levaram muito ouro, que vai ser um problema depois, mas aí não dá tempo de explicar aqui. Próxima desculpa de Moisés, a primeira é: quem sou eu para ir? E a segunda, o que eu vou dizer? E Deus vai derrubando cada uma delas. Quem sou eu? Você não é ninguém, eu vou com você. O que eu direi? Diga que eu te mandei e o povo vai acreditar. Não se preocupa. Muito bem. Terceira, capítulo 4. Então respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então olha a próxima desculpa de Moisés, ele diz assim: Deus, eu até queria ir, mas eles não vão acreditar em mim. Moisés vai dizer: Deus apareceu para mim numa sarça. Você acreditaria? Seja honesto. Eu encontro você e falo: olha, gente, hoje Deus apareceu para mim num pé de bananeira. E a bananeira estava pegando fogo, mas não se consumia. Você já vai pôr a mão na minha testa, fala: não, fala devagar, pastor. Não, senta um pouquinho, conta a história senta. Pega uma água para ele. Essa história é aquelas histórias mirabolantes, irmãos. Então, não fica julgando o povo de Israel, povo incrédulo. Incrédulo nada, você não acreditaria. Deus apareceu, falou comigo numa sarça. Pegando fogo é complicado. Então Moisés diz: Senhor, eu não vou não. Eu não sou ninguém. Eu tenho todos os problemas. E agora ele diz assim: Deus, ninguém vai acreditar. E aí Deus vai derrubar a mentira de Moisés, a desculpa de Moisés, dando a ele algumas explicações. Perguntou o Senhor: o que é isso que você tem na mão? Não é que Deus não sabe, hein? Deus sabe todas as coisas. Ele falou: Moisés, o que é isso que está na mão? Moisés, um pastor, o que ele tinha na mão? Uma vara. Então você vai descobrir aqui que Deus vai apresentar 3 sinais. A primeira coisa que Deus pergunta para ele é: Moisés, o que você tem na mão? Ele fala: tem uma vara. E essa vara aqui era uma espécie de cajado. Provavelmente a ponta aqui dessa vara não era assim reta. Era uma ponta curva, que era usada quando o animal caía num lugar e tinha que ser puxado. Eles então enganchavam no pescoço, na perna e puxavam o animal. Então era uma árvore, um galho firme, rígido, que tinha uma curva, e provavelmente na outra ponta, a ponta de baixo, muitas vezes tinha uma bifurcação, tinham pontas. Por quê? Era um cajado para você tirar ovelha, cabra que caísse num buraco, e a outra ponta era para você afugentar como uma lança um tipo de animal, qualquer tipo de animal que se atacasse. Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Ele olhou e falou: eu tenho uma vara. Então disse Deus vai dar o primeiro sinal: olha, Moisés, se o pessoal não acreditar em você, faça o seguinte: lança na terra a sua vara. E ele a lançou, e ela virou uma cobra. E o versículo 3 termina com uma frase interessante: e Moisés fazia o que da cobra? Moisés pegou, falou, cajado, quando ele jogou no chão, virou uma cobra. E por alguma razão, a cobra começou a atacar Moisés. O cajado que ele pôs no chão se virou contra ele e começa a atacar. E o texto é até cômico. Ele ficou correndo, ele não podia pisar ali que é sagrado. A sarça pegando fogo e a serpente vindo. E ele falou: Deus, Deus falou: não, era só um cajado, Moisés. Você está com medo do seu cajado, tão fraco aí de madeira? E aí ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: piorou, estende a tua mão e pega ela pela cauda. Fácil, não é? E a cobra vindo, para mim, pega. Ele não vira de costa, de frente não dá para pegar você. E ele pega ela pela cauda e ela vira uma vara. Irmãos, eu vou tentar mostrar para vocês o que seria a possível cobra, que não é certo, tá? Então eu estou usando a palavra aqui. A possível espécie de serpente que o cajado dele se transformou. Se transformou numa cobra assustadora. Por que eu sei disso? Porque no Egito, a cobra de Moisés, quando ele fizer o prodígio lá, ele vai colocar a cobra no chão e ela vai virar uma serpente. O faraó não se intimida, ele chama os magos do Egito, os magos vêm e lançam também cajados no chão e os cajados viram serpente. Mas o que a cobra de Moisés faz? O texto fala que a cobra de Moisés, ela come as outras duas. Isso traz luz sobre a espécie que o cajado de Moisés se transformou. Existe uma cobra peculiar, principalmente da região da Índia, não tanto do Egito, mas também tinha no Egito. Era uma cobra chamada cobra-rei.
Gente, é a cobra mais agressiva que tem. Uma cobra é um monstro mesmo. O pessoal da transmissão aí, vocês podem deixar na transmissão, eu vou apagar aqui para o pessoal conseguir enxergar. Norberto, você pode... Então eu vou tentar passar, o pessoal da internet vê pela aí, vai ficar mais nítido para vocês. Então ela virou uma serpente e Moisés fugia dela. Essa é a temida cobra-rei. Essa cobra aqui, ela chama Lilith. Essa cobra aqui é a cobra mais famosa do mundo. Ela era porque ela morreu. Ela estava em Londres e, irmãos, ela é uma cobra completamente albina. É a mesma cobra ali, ó, só tá batendo a luz. Ela abre essa parte aqui da sua cabeça, ela fica uma coisa assustadora. Mas ela não assusta só pelo tamanho, é uma cobra que chega a 4 metros de comprimento, e é uma cobra muito robusta. E a peculiaridade dessa serpente é que ela se alimenta de outras. Ela come outras cobras, ok? E olha só. Aí você tem uma imagem dela, é um pequeno vídeo, vai ter áudio, tá? Poderosíssima King Cobra, Cobra Rei, está fazendo um lanchinho de uma Malaiopitos reticulatus, a maior cobra do mundo. Ela está cobrindo a maior cobra do mundo. O poder dessa cobra. Tá duvidando? Fica comigo aqui, porque eu vou te mostrar o quão poderosa essa serpente é. Porque, veja, ela não é chamada de rei à toa. Tudo quanto é vídeo que você vê dela na internet, ela simplesmente está comendo outras cobras, fazendo o famoso macarrãozinho. Sempre devorando uma outra cobra. Olha lá, Ophiophagus rana, quer dizer, Ophio, serpentes, ofídeos, e Fagus, comedor de serpentes. Ophiophagus, comedor Olha de ela serpentes. na natureza. Eu quero te mostrar esse vídeo aqui, porque você vai ver o quão ágil ela é. Eu tive que colocar em câmera lenta, esse é um vídeo muito comum. A Naja vai tentar mordê-la. Essa ela é a Naja. no cabelo, vai se soltar e vai pegar pelo outro lado. Muito diferente das outras cobras. Comportamento meio lagartão, ou parece um cachorro, né? Olha, ela calcula exatamente aonde a outra cobra vai estar e faz o ataque. Repara bem, parece realmente um cachorro fazendo predação. E se desvia do ataque da outra cobra. Lembrando que ela é imune à peçonha da outra cobra. Ela é imune a todo veneno. E lá vai ela. Vai fazer mais um lanchinho. Você reparou nesse bote? Pois é. Sente o poder da mordida. Isso deve ter acontecido diante de Faraó. Ela saiu lá de dentro da gradinha dela e já foi direto pegar a outra cobra. E sempre que você vê vídeo da Ophiophagus rana, ela tá assim, ó. Nhan, 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 nhan. Você imagina Faraó vendo Comendo, isso. cara, outra cobra. E aí, eu não podia deixar de colocar um videozinho da Lilith, a King Cobra leucística. Bom, era, né? Ela faleceu. Mas tá fazendo o quê? Comendo. Óbvio, né? E comendo outra cobra. Aí vai o rabinho e o macarrãozinho. Ninguém mais vai comer macarrão, né? Mas não para por aí não, vou te mostrar mais. Olha ela bebendo água, gente, é um mesmo monstro. que ela tenha essa aparência de pedra e cause terror, e ela causa mesmo, porque ela realmente causa terror e medo, veja que ela é um pouco diferente de outras cobras. Eu vou te mostrar aqui. Se Moisés fugiu desse animal, você vai entender. Fala, não, ele fugiu. Agora eu vou mostrar para você, tem mais um vídeo só bem curtinho, eu vou mostrar para você se a imagem dela é assustadora. Aquilo que você vê ela saindo da jaula e pegando outra, enrolando, o texto fala que ela comeu duas, a de Moisés comeu duas na frente de Faraó. Gente, devia ser um monstro. Quando Moisés colocou no chão e viu aquilo virar uma serpente, aí faz sentido, você fala, e Moisés fugia dela. Você também fugiria, fala, pega pela cauda. Não, cauda? Deus faz ela endurecer, depois eu pego. E, gente, é um monstro. Agora, se não bastasse a aparência ser assustadora, essa cobra emite um som peculiar. Se você ouvir esse som, não pise, não pare imediatamente, porque você está diante de uma cobra-rei. Não tem aqui no Brasil, mas ajuda você aí. Olha só. Aqui, de novo, ela se alimentando de... não é que essa cobra aqui é pequena, tá? É que essa daqui é uma cobra que parece uma mangueira, um lagarto. É um lagarto sem patas. Olha o som dela. Dá para ver o poder da King Cobra. Ela está respirando. Agora reprise. Muito braba. Tá
Tá bom, senão os irmãos não vão dormir mais. Se não bastasse a aparência, o rosto dela é todo quebrado, parece pedras. Se não bastasse a força dela, ela é totalmente imune a qualquer peçonha de qualquer outro animal. Ela se alimenta especificamente de cobras. Ela emite esse som e pior, ela lança veneno. Gente, é um monstro. Você faz o quê? Então Moisés falou, joga aí. Jogou, pum. Virou lagartão. Ele falou, meu Deus. E pega ela. Então, quando você lê esses textos, você precisa entender. É que tem gente que acha que virou aquela cobrinha d'água no chão. Não, virou um monstro assustador. Tudo bem? Eu vou avançar mais um pouquinho, aí eu termino, a gente caminha outro dia. Por que Deus faz isso? Olha para o texto, desculpa. Próximo sinal. Então esse é o primeiro sinal. Deus, eu não vou. Não sou ninguém. Você não é mesmo, mas eu vou estar com você. Então Deus vai... o que eu vou dizer? Eu não te conheço. Diga que eu te mandei e o pessoal vai acreditar. Faltou uma luz aqui. Estava escuro, né? A terceira desculpa, ele vai dizer para Deus, olha Deus, ninguém vai acreditar. Então Deus fala assim, pega a sua vara, põe no chão, ela vira serpente. Vocês acham que o pessoal ia acreditar quando visse esse sinal? Era comum alguém fazer isso? Não era comum, é um poder sobrenatural agindo. Mas os magos, os bruxos do Egito reproduziram. Pelo poder do diabo também fizeram com que, Satanás é especialista em serpente, né? Fez com que os cajados virassem serpentes. Reproduziu o milagre, dizendo assim, Moisés, o seu Deus? É bruxaria? Magos do Oriente jogaram lá, os do faraó, e virou serpente. Só que ele não contava que a cobra de Moisés fosse e devorasse as outras. E faraó olha para aquilo, o pessoal fica lá, ela come as duas, engole as duas, talvez engoliu as duas ao mesmo tempo, deixando todo mundo apavorado. E depois que comeu, ficou fazendo um barulho desse aí, roncando. Você fala, meu Deus, que monstro é esse? Aí Moisés não podia ter medo na frente do faraó, né? Então já treinou na sarça, pegou lá pela cauda, virou, pôs aqui todo valente. Deus fala, Moisés, eu sei, sua valentia. Segundo sinal, disse o Senhor a Moisés, versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no peito. E ele fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Deus não explica nada para ele vai fazendo os milagres, vai tomando susto. Põe a sua mão no peito. Ele põe, quando ele tira, a mão está coberta de lepra. Então você tem aí a ideia, aqui tem uma mão, aqui é pele normal, e aqui você tem uma parte tomada por hanseníase. Há vários tipos de lepra, eu expliquei de manhã, e há um tipo que deixa a pele, tira todo o pigmento da pele, deixa a pessoa realmente numa situação bem, bem complicada. Moisés pôs a mão, tirou, a mão estava leprosa. E aí Deus diz para ele assim mais, disse o Senhor, torna a meter a mão no peito, dentro da sua roupa, e ele meteu no peito e novamente tirou, quando tirou, eis que havia se tornado carne como o restante. Então veio a lepra e sumiu a lepra, simplesmente porque ele colocou a mão e tirou a mão. Verso 8. E se eles ainda não crerem, é possível que você não creia na serpente, não creia na lepra? Ok. Se eles não crerem e não atenderem para a evidência, se você tem caneta, grifa a palavra evidência. Milagres de Deus são apenas evidências, eles não têm um fim em si mesmo. Deus está falando assim, olha, esse milagre é uma evidência para levar as pessoas a uma conclusão de algo. Então, quando Deus opera um milagre, não é para aclamar, que milagre portentoso, é para fazer as pessoas acreditarem em algo. Então, os milagres na Bíblia sempre são assim, uma evidência, Jesus é Deus, qual milagre? Andou sobre as águas. Jesus é Deus, tem evidência? Tem, multiplicação de pães, ressuscitar os mortos. Milagres são evidências, mas se você não crer no objetivo do milagre, não adiantou nada ver milagres, porque muitos viram milagres e morreram e foram para o inferno. Disse mais, se eles não crerem, não atenderem para a primeira evidência, que é a cobra, talvez vão crer na segunda. Se ainda não crerem na segunda, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem, Moisés... Tome das águas do rio, aí é o rio Nilo, e as águas, você vai pegar essas águas do rio Nilo e depois derrama na terra. E as águas do rio que você tomou vão se tornar sangue sobre a terra. Deus reproduz os dois primeiros milagres ali onde está a sarça, mas esse daqui Deus não reproduz. Por quê? Porque o Nilo estava muito longe, não dava para ele falar, pega um pouquinho de água. Então Moisés teria que pegar água do Nilo, pegar água do Nilo na vasilha, todo mundo viu que era água do Nilo,
e jogar na terra. Quando a água caísse no chão, a água que ele derramou, que era a água pura do Nilo, viraria sangue. E esse seria a terceira evidência. E Deus falou, olha, eles vão acreditar nisso. A essa altura Moisés certamente disse, tá bom Deus, obrigado, agora o Senhor me convenceu. Não, Moisés continua com desculpas. Próxima desculpa, então aí você tem, desculpa, eu falei, o terceiro sinal era da água, já expliquei, jogava no chão, a terra aqui, ou a água, não do Nilo, mas a água caiu no chão, viraria sangue. Qual é o propósito dos sinais? Eu vou terminar com isso aqui, tá bom? Depois nós continuamos no resto. Qual é o propósito desses 3 sinais que Deus deu? O primeiro sinal está relacionado ao Egito. A Faraó, quando você estuda a história do Egito, né, na verdade, você descobre que a serpente era o símbolo do poder do Faraó. Deus, quando ele chegou com uma serpente e pôs no chão, se você olhar para a figura aqui é uma máscara funerária de Tutankhamon, um dos faraós. Então você vai perceber que aqui na testa dele vai ter uma serpente. Na verdade, essa máscara aqui, ela produz uma série de coisas. Esses riscos, a máscara é toda feita de ouro, esses riscos saindo aqui no lateral, tá vendo? Vindo para trás, era para representar o sol. Quando o faraó dizia, eu sou a noite e o dia, eu sou as trevas e a luz, eu sou o sol. Ra, o maior Deus do Egito, se manifesta em mim. Então o rosto dele era a expressão de um sol com esses raios saindo aqui, ó, assustando. Mas do alto, então aqui você tem nas costas a mesma coisa, no alto da cabeça deles você vai ter 2 imagens. Aperta de novo para mim, Ricardo, por favor, não sei se melhora aqui. Olha só, aqui tem uma cobra, veja que a cobra é mais alta e do lado você tem um abutre. Na coroa de Faraó tinha esses 2 animais, símbolos de divindades específicas. A cobra, símbolo de um poder, dizendo assim que o Faraó, o reino do Egito era dividido em 2 partes. É difícil dar aula de história nesse sentido, mas havia o Alto Nilo e o Baixo Nilo. Alto Nilo e Baixo Nilo, desculpa. O Alto Egito e o Baixo Egito. E haviam 2 divindades, uma divindade que governava uma região do Egito, e uma que governava o sul do Egito. O Egito não era unificado como era hoje, existiam 2 faraós. Então um faraó tinha por divindade um abutre, que cuidava era uma deusa, e o outro faraó tinha a serpente. E aí há um momento na história, na 19ª dinastia, que o Egito se funde a um só faraó, mandando em todo o Egito. E o que acontece? No topo aqui do faraó, da máscara de Faraó, vai ter o abutre, significando as divindades do Alto Egito, e você vai ter aqui a serpente, mostrando o poder do Faraó lá do Baixo Egito. Quando a coroa se unificou, os dois símbolos ficaram. Então Deus mandou Moisés com uma serpente e falou, olha, vá lá e mostre para o Faraó que o poder dele, basicamente, a representação é assim, Faraó é uma serpente e está na minha mão, eu mando. Faraó não é nada. Olha o que eu faço com a serpente. Mostre para ele que eu sou Deus, que tem o poder sobre as serpentes. Já que a serpente é o símbolo do poder do Egito, eu mando nas serpentes. Então, agora você entende porque ele pega o cajado e usa para isso. Aí a divisão do Egito, as 2 partes aqui. Você tem ali uma parte do Egito, o Alto Egito. Alto Egito aqui é porque é a topografia mais alta, e aqui você tem o Baixo Egito, aqui saindo para o mar ali. Esse verde que você vê aqui é o Rio Nilo. Olha as coroas que Faraó usava. Uma parte do Egito, os 2 faraós na época, um usava essa coroa, tá bom? Que tinha uma serpente. O outro faraó usava essa coroa aqui, que tinha esse outro símbolo. Quando se unificou no Egito, passou a ter uma dupla coroa, tá vendo? O faraó passou, eu sou Deus absoluto. E quando o faraó saía para a guerra, ele colocava essa coroa aqui a coroa azul era a coroa militar. Quando o faraó saía para lutar, ele colocava essa coroa. Também olha o que está na cabeça dele aqui. A serpente, o símbolo do meu poder. Moisés tinha a serpente na mão e diz, Deus controla a serpente. Ela está na mão de Deus. Outro aspecto, o próximo sinal é da lepra. Ele diz assim para ele, olha, as pessoas vão acreditar. O Egito era um país onde a medicina era extremamente avançada. Você está vendo aqui uma múmia. Queridos, pode achar estranho, mas uma múmia altamente conservada há séculos e séculos. Até hoje intriga a medicina como é que os egípcios daquela época conseguiam embalsamar corpos para que eles perdurassem séculos, milênios.
Como eles podiam fazer isso? A medicina do Egito era altamente avançada e o mundo invejava aquela medicina. Mas nunca os egípcios tinham poder de curar rápido ou trazer doença rápido. E Deus falou, pega a sua mão, põe na roupa. Vai aparecer lepra imediatamente. Eles vão saber, nossa, isso é poder. E a lepra está aí, agora coloca de volta e ela cura. Deus é o Deus da medicina, da cura, ele tem poder. O Egito não é nada, Faraó não é nada e o poder medicinal do Egito nada é. Em terceiro lugar, você tem o rio Nilo, que é lindo. Toda a vida do Egito dependia do Nilo e das cheias do rio Nilo. Se o Nilo acabasse, o Nilo era o símbolo de todo o benefício de Faraó. Faraó só tinha poder porque o Nilo existia. E o que Deus faz com o Nilo? Faz o Nilo virar sangue. Diga assim, mostre no Egito que eu sou o Deus que controla a serpente, o Deus da medicina e o Deus que tem o poder sobre a natureza. Se eu tocar no Nilo, que é o que eles precisam, e eu vou fazer isso depois, ele vai virar sangue, todo o Nilo vai se prostrar, porque eu sou o Deus que controla tudo. O Faraó ia se curvar ou não? Ia se curvar. Mas os 3 sinais foram feitos e o objetivo não foi atingido. Eu vou parar aqui, depois Moisés certamente vai falar mais algumas coisas para Deus. E é terrível nós pensarmos como Moisés é alguém hábil em desculpas. E nós também continuamos dando desculpa para Deus. A lição que nós temos que tirar, meus irmãos, é que Deus, ele olha para você, onde quer que você esteja, na sua simplicidade, e ele chama você, vem servir-me. Não dê desculpas. Quem sou eu? Eu tenho essa dificuldade, aquela outra. Pare de se esquivar, vai servir a Deus. Ele vai estar com você. É óbvio que se ele quiser fazer prodígios, ele fará, mas ele não precisa mais fazer isso com você. Não vai chegar lá na sua sala de aula, no trabalho com cajado. Por favor. É ridículo. É realmente ridículo. Há histórias de pessoas que vendem esses tipos de materiais para convencer pessoas. O cajado de Moisés é vendido. Se você pôr na internet, cajado de Moisés. Tem gente vendendo. Raspas da cruz de Cristo. Pedras do Muro das Lamentações. Lascas. Houve uma época que venderam pedacinhos da cruz de Cristo, mas venderam tanto que dava para fazer a Arca de Noé. A cruz de Jesus devia ser uma coisa imensa, de tanto que venderam. Mentiras e mentiras. Uma vez contaram a história de um homem que recebeu o cajado, comprou o cajado de Moisés num desses cultos, e a pessoa disse, e todo mundo na igreja podia pegar o cajado, e falou, pega o cajado e sai. Aonde você sair, onde você tocar com esse cajado, porque Moisés usou o cajado para fazer o quê? Tocar no Nilo. Onde ele tocava, um milagre acontecia. Então foi dito, sai com o cajado e toca. Onde você tocar, um milagre vai acontecer, vai ser seu, as coisas vão se transformar. A pessoa pegou o cajado, saiu do culto, nossa, na mão. Ok? Quando ele saiu, logo à frente na avenida, havia um carro lindo parado, mas espetacular. O que ele fez? Levantou para o céu, o cajado e plá, no carro com o cajado. E sabe o que aconteceu? O alarme disparou. E o carro era do delegado da cidade. Ele foi preso com cajado, sem cajado, entrou lá e ficou lá com um monte de serpente na jaula lá presa, porque as pessoas acreditam nessas bobagens. Irmãos, nós precisamos vencer esse misticismo. Deus quer usar você. Não dê desculpas para ele. Nós vamos aprender na outra semana quais foram as desculpas finais de Moisés e depois o que acontece. Gente como a gente. Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Vamos servi-lo, tá bom? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Senhor que controla as nossas vidas. Não é de agora que a sua voz tem chamado pessoas, dia após dia. Na nossa simplicidade, na nossa pequenez, o Senhor nos chama para servi-lo. E nós somos pequenos, somos falhos, nós temos dificuldades. Cada um de nós tem as suas limitações. Mas o importante não são as nossas limitações. Se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor quer obediência. Se o Senhor nos enviou a pregar, é porque o Senhor quer que nós façamos. Se há uma tarefa colocada pelo Senhor diante de nós, nós somos indesculpáveis se não obedecermos. A vida é uma dádiva do Senhor. O simples fato de viver dia a dia é uma obediência ao Senhor. Quantas pessoas atentam contra a sua própria vida, querem colocar fim à sua existência. O Senhor é quem define vida e morte,
O Senhor é quem define ministério, o Senhor é quem define casamento, o Senhor é quem define saúde. Tudo isso é obra das suas mãos. Nós simplesmente temos que ouvir o teu chamado. E se enquanto nós andarmos por essa senda, por esse caminho na história, tivermos que padecer, nossa resposta tem que ser: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eis-me aqui. Oramos assim pela transformação do nosso caráter em vidas obedientes e clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o culto cantando essa música. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou